Eu fui no encontro em um cemitério. Você não viu errado não, porque se não fosse comigo, nem eu acreditaria. Que eu fui em um encontro dentro do cemitério, velho. Quem sã consciência leva alguém no cemitério no encontro? Esse moleque. Sabemos que as pessoas não têm limite, eu também não tinha naquela época. Por isso que eu me permiti, por isso que eu fui parar dentro do cemitério. Bom, vamos lá. Na minha adolescência, eu já estava acostumado a não ser assumido por ninguém, a ser segredo das pessoas, quando for ficar com alguém ficar escondido, não ser visto em público comigo. Então eu me permitia a muitas coisas. Eu estava navegando pelo Orkut, dentro de uma lan house, normal, nada de diferente naquela época. E eu sempre sentava no computador lá do canto, perto da parede, mais longe de tudo pra ninguém ficar vendo o que eu estou fazendo. Ter um pouquinho mais de privacidade. Não que eu fizesse coisas erradas, gente, ali, fazia. Então, eu estou lá mexendo, do nada senta um garoto do meu lado, ninguém nunca senta ali. E eu automaticamente eu olho, porque não era habituado. Ele foi, olhou pra minha cara e falou, qual foi? Tá olhando o quê? Fiquei quieto na minha e falei, ok, ele não vai olhar porque eu tô fazendo mesmo. Então eu decidi olhar as minhas comunidades do Orkut. Eu amo yaoi, eu amo casal gay, eu quero um romance gay, eu quero um romance da Disney, essas coisas gays, sabe? Como não era assumido, gente, eu tinha um pouquinho de medo das pessoas verem, ainda mais esses heterotop, tá ligado? Aí eu lá, curioso, né, olhando as comunidades, comentando, interagindo com as pessoas, do nada eu avisto um comentário de uma pessoa dando a dica de um site pra você poder conversar e encontrar talvez um parceiro. Eu, como sempre, muito curioso, eu queria entrar. Olhei pros dois lados, vi se não tinha ninguém, cliquei no link. É um site, gente, que existe até hoje, provavelmente, era o Bate-Papo UOL. Era uma loucura. Entrei me cagando de medo que eu estava na lan house, né? Porque as pessoas diziam lá na comunidade que esse site era proibido pra menores. Então, isso dava mais medo ainda. Ok, entrei, né? Aí tem lá a tela principal, tu coloca lá o teu apelido, essas coisas. Eu não lembro que apelido eu usei, gente. E comecei digitar, conversar com as pessoas. Porque pela internet eu era mó legal, falava com todo mundo. Pessoalmente era tímido, não abria nem a boca. Aí ok, comecei a conversar com as pessoas. Aí eu escuto um barulho de tosse. Eu olho pro lado, o heterotop tá levantando pra sair. Eu pensei, ele vai embora. Só que não, ele foi trocar de computador. Foi sentar em outra mesa. Aí entra o cara no bate-papo com o nome de Sigilo. E me mandou mensagem. E ficamos conversando ali. Ele começou a falar de onde ele era. Descobri que era da mesma cidade que eu. E eu todo empolgado. Eu falei, caraca, vai ter alguém pra eu poder ficar. Só que ali não tinha como trocar foto, gente. Então, tipo, era tudo na escuridão. Ele falou a idade dele, ele tinha 19, eu tinha 15. Aí ele começou a falar que gostava de ficar com caras, só que ele era sigiloso, ninguém podia saber, porque ele gostava de mulher também, não queria que ninguém ficasse zoando ele. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo essas coisas. Aí ele perguntou se não tinha como trocar o MSN. Eu fui, mandei meu MSN pra ele, né? Fiquei esperando ele chamar. E, tipo, ele não chamou. Ok, acabou meu tempo na lan house, fui embora pra casa. Eu tinha aqueles celulares de teclado, eu usava eles pra entrar no MSN. Em casa, não dá pra usar outras redes sociais, tipo Orkut. E não dava, era só o MSN. Então eu fiquei esperando ele mandar mensagem, só que ele não mandava. Então eu fiquei conversando com a Maísa, porque eu estava muito triste por causa do Matheus, que eu ainda não contei pra vocês. Do nada chega uma solicitação de amizade, eu aceito, não sabia quem era. E a gente começou a conversar, sabe? Trocou um maior papo. Eu entendi onde ele era, ele também falou que era da minha cidade. A mesma coisa, e resumindo, era o cara do bate-papo UOL. Então a gente foi conversando, ele não tinha foto, ele tinha foto de Pokémon no perfil dele. E eu já gostei, porque dá a entender que ele gosta de anime. Não sei o nome dele até hoje, gente, porque ele me falou o nome errado. Ele falou que o nome dele era Richard, mas não era Richard. E eu pedi uma foto pra ele. Ele não quis me mandar uma foto dele. Tinha minha foto no perfil. Aí ele falou, eu acho que eu já te vi aqui na rua. Eu falei, deve ter visto. Aí ele, pode mandar mais uma foto? Eu fui e mandei um monte, porque eu sempre tenho muita foto, gente. Então eu mandei mais 10 fotos assim de uma vez só. Aí ele falou assim, realmente já te vi, você parece uma menina, né? Eu falei, algumas pessoas dizem isso. Aí ele, legal, eu gosto bastante. Aí eu, e aí, posso ver uma foto sua? Aí ele, pode. Aí ele mandou uma foto dele. Eu fiquei totalmente esplêndido, eu fiquei totalmente ansioso. Eu falei, caraca, um garoto bonito desse querendo ficar comigo. Olha esse naipe, olha esse homem, velho. Aí ele falou, podemos nos encontrar? Eu falei, claro que a gente pode. Não pensei duas vezes, né? Porque quando um homem bonito daquele ia me querer? Nunca! Aí ele falou, você tem local? Eu falei, putz, pior que eu não tenho. Você tem local? Ele falou assim, às vezes minha mãe não tem casa. Eu falei, tá bom, então me manda mensagem quando ela não tiver, que eu vou ir rapidinho de bicicleta. Aí ele, ok. Aí chegou umas 8 horas da noite, ele mandou mensagem, ele falou assim, minha mãe não saiu. Então quer tentar ficar em algum lugar na rua? Eu falei, vamos. Comentei, a prefeitura, lá tem os cantinhos que dá pra ficar. Aí ele falou assim, tá bom, vamos se encontrar na prefeitura. E foi aí que começou as coisas, gente. Cheguei na prefeitura, ele não tava. Mandei mensagem pra ele, falei, onde você está? Só que aí eu lembrei que o celular dele não tinha um MSN. Então eu mandei SMS mesmo. Onde você está? Ele respondeu, não tem como eu chegar aí. Tem como você vir aqui pra praça perto do cemitério? Eu falei, ok, tá bom, vou lá. Então eu fui para a praça cemitério. Chegando lá, gente, eu fui olhar o cara. Não
não era o cara da foto. Fui andando pra praça procurando o rapaz da foto, só tinha um garoto ali, sentado. Não era feio, mas também não era aquele deus grego da foto. Mandei um SMS, aonde você tá que eu não tô te vendo? Ele falou assim, eu tô aqui sentado. Eu fui até lá, falei, ué, mas você não é o da foto. Aí ele falou, não sou, mas se eu te mostrasse quem era eu, você não iria vir. Eu olhei pra ele, eu falei, eu te conheço. Aí ele, a gente já se viu. Olhei pra cara dele, eu falei, eu não acredito, velho. E tu me xingou. Aí ele, foi mal, reforça de hábito. Era o garoto da Lan House que estava sentado do meu lado. Eu fiquei encucado como ele tinha me achado. Eu falei, como tu me achou? Aí ele, quando eu levantei, eu vi que você estava no bate-papo UOL, eu peguei o número da sala e vi teu apelido, então fui sentar em outra cadeira e comecei a falar com você. Você deu bola, então eu continuei. Eu fiquei, caraca, velho. O cara me xinga e me traz pra cá? Que delícia. Eu adorava essas coisas, gente. Era ridículo, mas eu gostava. Aí, ok, a gente começou a conversar e eu perguntei de novo por que ele tinha mandado a foto. Aí ele foi e falou que era sigiloso, ninguém sabia dele, que ninguém podia saber, por isso que ele tinha me chamado ali pra praça do cemitério, que ali ia ser melhor da gente poder ficar, porque na prefeitura ainda é muito arriscado. Eu falei, não, tudo bem, então onde a gente vai ficar aqui? Porque tem luz. Aí ele, eu tive uma ideia melhor. Aí eu, o quê? Vamos pro cemitério? Na hora, gente, eu gelei, de verdade, eu fiquei morrendo de medo, porque era noite, entrar no cemitério, fantasmas, essas coisas eu tinha muito medinho, mas eu adorava o sobrenatural. Então eu virei pra ele, eu falei, no cemitério? E ele, lá é bom que não vai ter ninguém. Eu falei, literalmente ninguém, só se alguém sair da tumba, e dei risada. Aí ele, pô, vamos lá. Então eu olhei pra ele e pensei, caraca, o cara é bonito, não é aquele deus grego da foto, mas ele é bonito, tem um corpão da hora, é mais alto que eu, é mais velho, tem 19, eu tenho 15. Eu vou, todo magrelo, cabelo na cintura, só tinha nariz, andava com o cabelo aqui assim, ó. Falei, vou, tem nada a perder. Então a gente entrou no cemitério e fomos andando até achar um lugar literalmente sem luz, totalmente escuro. Achamos uma tumba. Então ele foi, chegou, pulou na tumba e sentou nela. E eu olhando assim pra cara dele, falando, nossa, ele tá muito familiarizado com o cemitério, então ele deve vir muitas vezes aqui, né? Aí ele foi, abriu a perna e me puxou assim, pro meio dele, e começou a me beijar. Eu retribuí. E fui começando a ficar mais quente. E ele foi, tirou minha camisa. Ninguém nunca tinha feito isso, gente, porque eu era extremamente magrela e feia. E começou a beijar meu pescoço, foi beijando aqui meu peito. E aquele homem daquele tamanho, eu não conseguia me enxergar ele fazendo alguma coisa comigo. Quando eu me dei conta, ele falou, vem cá, senta aqui. E ele ficou em pé. Ele veio, me beijou, né? Falei, ok. Fui, comecei a passar a mão no corpo dele também, passei a mão. Na hora que eu me desesperei, gente, eu juro pra você, eu me assustei. Um cara daquele, ele abaixou e colocou a boca. Eu fiquei, eu não acredito. Gente, eu tô assustado. Como assim? Pra mim, naquela época, era imoral um homão ser mais passivo, sabe? Era ridículo, gente, meu pensamento antigo. Era isso meu pensamento. Não podia. Hoje em dia eu já sei que quanto mais homem, mais passivo é. Mas naquela época eu fiquei extremamente assustado, mas deixei. Falei, vou deixar, né? Ele parou, a gente veio, a gente continuou se beijando, a gente continuou se pegando, né? Aí a gente viu uma luz lá de longe. Eu me assustei, eu falei, caraca, é espírito. Aí ele, não, fica quieto, porque é o guardinha. Que ele passava, né? Porque as pessoas realmente invadiam ali, eu não sabia. E ele falou assim, vai, coloca a roupa e vamos. A gente foi andando agachado entre as tumbas ali do cemitério, porque eu falei alto e o guardinha tava vindo na nossa direção. E o guardinha começou a andar rápido. Em vez dele perguntar quem tá aí, não, ele começou a andar rápido atrás. E nós tivemos, tipo, que correr ali dentro do cemitério agachado. Aí o guardinha sumiu. Aí a gente levantou. Na hora que a gente levantou, a luz ligou. Tava muito perto da gente. Aí eles, tipo, vocês saem daqui. Então a gente foi no pinote, velho. Correndo pro muro pra poder pular pra sair. Que eu não comentei, a gente entrou pulando a parede do cemitério. Então, ele teve que parar, o menino, pra poder me fazer pezinho, pra poder pular o muro, porque eu era muito baixinho, eu não conseguia. E ele foi e pulou. Eu machuquei o meu joelho, eu caí quase de cara no chão lá, e ele me puxando pra poder sair correndo. Ele chegou na praça, sabe, onde a gente encontrou, e saiu andando, e me deixou. E fiquei ali, ó, sem saber de nada. Eu falei, ué, não vamos nem conversar um pouco? Foi tipo, o que tá acontecendo? E ele foi embora. Eu fiquei lá ainda um pouquinho esperando pra ver se ele ia voltar, pra ver se não era algum meme, alguma palhaçada. Mas ele não voltou. Aí eu fui pra casa, uma caminhada de uns 20 minutinhos até casa. E fiquei lá esperando ele mandar mensagem. Eu fui e mandei mensagem pra ele. Falei, e aí, Richard? Aí ele, quem é Richard? Aí eu, você me falou que o nome era Richard. Aí ele, quem é você? Aí eu, a gente acabou de se pegar no cemitério. Aí ele, pô, tá louco? Nem te conheço, moleque. E começou a me tratar como se não me conhecesse. Eu falei, ok. Então fui lá e deletei ele do MSN. Aí no dia seguinte eu fui pra Lan House, que eu era viciado em jogar The Sims e Perfect World. E ele tava lá. Eu olhei pra cara dele e literalmente me ignorou. E eu fiquei, tá bom. Fui jogar The Sims, voltei pra casa. E essa foi a vez quando foi um encontro dentro do cemitério. Alguém já teve alguma experiência parecida? Fala aí pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.